Oi, gente. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma mensagem que a gente recebeu aqui no direct e que é uma queixa ou uma percepção, na verdade, de vocês muito comum, né? Vocês normalmente falam pra gente assim: meu filho tem uma rotina boa e mesmo assim ele tem tal comportamento, né? Então eu quero falar disso. Porque eu acho que muita gente que não fez o nosso curso confunde um pouco o que é essa rotina boa, né? E mesmo quem fez o nosso curso, muitas vezes não estudou o curso inteiro e pula a parte que a gente fala da rotina, porque supõe que o filho tem uma rotina boa. E vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje, tá? Quando que a gente percebe que a criança não está com uma rotina boa, né? Então, vou falar aqui alguns sinais para que você, se tiver um filho que dá algum desses sinais, acenda uma luzinha amarela na sua cabeça. Porque significa que se você tem algum desses indícios aqui, a rotina do seu filho tem ajustes para serem feitos, tá? Então, vamos lá. Crianças que lutam para dormir, crianças que acordam muitas vezes à noite. O que significa acordar muito à noite? Posso falar disso depois porque varia de acordo com a faixa etária. Mas, via de regra, uma criança que acorda a cada hora, a cada 2 horas durante a noite, independentemente da idade, a rotina dela não tá boa. Crianças que acordam chorando, crianças que fazem birra ou que choram para tudo durante o dia e que você fala: meu Deus, acabou de acordar, meu Deus, o que essa criança tem? Tá muito enjoada, vive enjoada. Crianças que acordam 4, 5 horas da manhã. Crianças que têm despertares super longos de madrugada e que você não consegue fazer com que a criança relaxe e volte a dormir rápido. Crianças que comem pouco durante o dia, que se alimentam mal durante o dia, que preferem se alimentar melhor à noite. Tudo isso é indício de que a rotina não está boa, que a rotina não está favorecendo o equilíbrio de todos os ângulos que são importantes para que uma rotina seja boa, tá? É muito comum vocês olharem e falarem: não, mas a rotina do meu filho é boa. Ele faz 2 sonecas de manhã, uma soneca à tarde, ou uma soneca de manhã, uma soneca à tarde. Independentemente da idade da criança, muitas vezes você fala: não, mas ele está fazendo a quantidade de sonecas necessárias. Você não fala que é 1 de manhã e 1 à tarde, ou 2 de manhã e 1 à tarde, ou vice-versa? Gente, isso não é suficiente para se assumir que a rotina da criança tá boa. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente está analisando a rotina de uma criança? Quantidade de sono diurno, intervalos entre as sonecas, o tipo de atividade que essa criança está fazendo enquanto ela está acordado, o tempo de duração das sonecas, o ambiente, tudo o que ela está fazendo durante o tempo que ela está acordada vai influenciar nessa rotina. Tudo isso que eu nomeei. Então, a tipo de atividade, alimentação, estímulos, ambiente, qualidade do sono. Percebe que isso não tem a ver só com a quantidade de sonecas que ela está fazendo? Esse é um ponto. Outro ponto que vocês erram muito. Antes disso, o equilíbrio entre todos esses 6 elementos tem que ser muito bom para que você comece a colher frutos no sono. Se você se preocupa só com as sonecas e não com esses 6 ângulos e com o equilíbrio certo para a idade do seu filho, com o equilíbrio certo para o nível de cansaço que ele traz até agora, você não corrige o sono. Por isso que quando a gente fala de rotina, a gente tem que levar esses 6 ângulos em consideração e não só sonecas, não só horários do sono, não só as famosas janelas de sono, que aliás as pessoas erram muito, né, quando interpretam o que é janela de sono, porque não é seguir tabela, não é seguir relógio. Então, assim, pessoal, esqueçam rotina como sinônimo de soneca, quantidade de soneca, é equilíbrio entre todos esses elementos, tá? Então, essa é a primeira mensagem. E saber conduzir cada um desses elementos para se ajustar um eventual cansaço acumulado, para se ajustar a qualquer um daqueles indícios dos quais eu falei que a criança vem apresentando, é o que vai fazer tudo melhorar. A hora que você entende como ajustar essa rotina, qualquer um daqueles indícios que eu falei mais cedo, que são indícios de que a rotina está desajustada, desaparecem.
porque você mexeu na raiz do problema. A raiz do problema é a rotina estar desajustada. Se você vai na raiz do problema, você entende como ajustar esses 6 elementos para a idade do seu filho e para o nível de cansaço atual que ele traz, isso é muito importante. Não adianta querer fazer a mesma rotina do filho da amiga que tem a idade do seu filho. Se o filho dela não tem o mesmo cansaço acumulado que o seu filho tem, o que você vai precisar fazer na rotina do seu filho é diferente do que ela faz na rotina do filho dela. Por isso que não adianta pegar dica com as pessoas, gente. Não adianta. Tem que estudar, tá? Outra coisa que vocês erram muito e que eu quero reforçar. Não interpretem que a quantidade de soneca que seu filho tá fazendo é suficiente pro restante da rotina dele, tá? Muitas vezes vocês falam, mas ele tá fazendo o número de sonecas que vocês dizem que precisa para a idade dele. Aí quando a gente vai ver a quantidade de soneca em cada período de soneca tá toda errada pro nível de cansaço que a criança traz, o tempo que a criança passa acordada não tá condizente com o que ela aguenta, a qualidade daquele sono é ruim porque a criança não conseguiu recarregar a bateria. Então, cuidado, muito cuidado com isso, tá? Bom, revejam esses stories, revejam a realidade de vocês, prestem atenção aí se tem algum indício que mostra que seu filho não tá dormindo bem e mão na massa se tiver que ajustar, tá bom? Beijos!